Peraí. Agora foi. Pessoal, boa noite a todos. 7h35, mais especificamente 7h36 da noite. A gente aguardou esses 5 minutinhos iniciais para começar a nossa reunião. Sabemos que todos têm aí suas atividades, então a gente não quer atrasar mais. Então, hoje a nossa reunião clínica ficou a cargo da neurologia, né? Dr. Cássio e da nossa residente, a Annelise, vão fazer a apresentação de alguns casos clínicos neurológicos com posterior discussão, né? Sem mais delongas, passando a palavra ao Dr. Cássio, muito obrigado pela sua presença, querido amigo e assistente aí do pronto-socorro. A palavra está com você, Cássio, obrigado. Obrigado, Veronese. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou neurologista, assistente do pronto-socorro central. Deixa eu só começar aqui. Tá. Então, vamos aí para mais uma reunião da Clínica Médica do Serviço de Emergência da Santa Casa. A gente vai falar sobre diagnóstico e tratamento, né, manejo das cefaleias no pronto-socorro. E os objetivos dessa reunião de hoje é a importância do reconhecimento dos sinais de alarme para cefaleias secundárias, avaliação diagnóstica e tratamento medicamentoso de cefaleias na emergência. Eu vou passar a palavra para nossa residente, a Anne, que vai apresentar os casos clínicos. Certo. Vou compartilhar aqui a tela. Boa noite a todos. Meu nome é Annelise, sou R2 da Neurologia. E como o Dr. Cássio falou, eu trouxe aqui alguns casos clínicos que foram vistos no nosso pronto-socorro. E, posteriormente, ele irá dar a aula sobre a revisão dos casos, né? Então, dando início aqui. O caso clínico 1, paciente NPS, sexo feminino, 67 anos, natural e procedente de São Paulo, paciente aposentada, viúva e mora sozinha. Com licença um pouquinho, Anne. Coloca só como apresentação um slide. Ah, não está indo? Não, você compartilhou a tela, a gente está vendo a sua tela, mas aí no PowerPoint, clica naquela teclinha para aparecer o modo apresentação, entendeu? Mas a gente está vendo os seus slides. Está vendo meus slides. Isso aí mesmo. Esse aqui, né? Isso, perfeito. Agora tá vendo? Você clicou lá, mas pelo menos para mim, ela não, clica de novo lá. Voltei. Minimiza, clica no botão de minimizar, que aí vai aparecer o que está por trás do slide. Pode clicar. Eu acho que está em segundo plano. Não. Interrompe a apresentação. Isso, refaz o processo. Desculpe. Famoso desliga-liga. Isso. Aí volta. Compartilha uma janela novamente. Então, apresentar agora uma janela. Tá. Agora tá dando para ver? Calma aí. Só que você compartilhou, na verdade, a sua tela do computador. Então, assim, clica na sua apresentação, deixa ela aberta, aí você volta e refaz o processo de apresentar uma tela. Tá vendo? Você está representando a sua tela, tá dando tudo isso. Entendi. Então, vai lá, clica no PowerPoint, deixa ele aberto e volta para o Google Meet. Tá. Então, para a apresentação aí, pode interromper. Isso. Aí deixa o seu PowerPoint aberto, não minimizado, deixa ele maximizado, aí você vai no apresentar agora. Entendi. Aí uma janela, aí deve aparecer ele, você vai clicar nele. Deixa eu ver aqui. Pronto. Isso, agora vai naquela teclinha de novo lá do PowerPoint, como você fez outra vez. Apresentar slides, né? Algum bugzinho que não foi. Continua não indo. Ok. Toca pau aí, apresenta normalmente, tá todo mundo vendo a sua tela. Dá para enxergar? Dá para.
Dá para enxergar assim. Ixi. Boa apresentação aí. Deixa eu ver se eu coloco comentar aqui. Pronto. Aí, ó, ficou bom. Tá, é que eu não sei porque não tá indo realmente, né? Bugs. Manda ver. Tá, comentar aqui. Então tá bom, vou dando continuidade aqui. Opa. Então, é uma paciente de sexo feminino, 67 anos, de antecedência ela é hipertensa, em uso de losartana de forma irregular, sem vício, sem alergia e sem antecedentes familiares. Ela dá entrada pela porta do pronto-socorro por meios próprios, com uma queixa de cefaleia iniciada 2 horas da entrada. Ela refere 2 episódios de vômito precedidos de náusea, mal-estar e com dificuldade para deambular. Da característica da cefaleia dela, ela refere que é uma cefaleia súbita, de forte intensidade, de 9 em 10, holocraniana e em peso, sem fator de melhora, sem irradiação, sem falta ou fonofobia. No momento, ela negava náusea ou alteração visual. Ela nega episódios de cefaleia recorrentes anteriores, nega febre e nega outros déficits. No exame físico de admissão, ela encontrava hipertensa com uma PA de 200 por 110 e regular estado geral, mas sem outras alterações no exame físico geral e tanto no neurológico também. Ela não tinha nenhum outro déficit, nem focal, nem nenhuma alteração. Certo? Esse foi o caso clínico 1. O caso clínico 2. A gente tem um homem, o paciente CAA, de 63 anos, natural e procedente de São Paulo, autônomo, solteiro e morador de albergue. De antecedentes pessoais, ele refere ter o diagnóstico de DPOC há 11 anos, mas sem um segmento médico adequado, em uso de alênia, 4 a 6 cápsulas por dia. Paciente tabagista, 85 anos, maço, nega alergias, nega antecedentes prévios familiares também. Ele já é trazido pelo SAMU, da entrada pela porta do pronto-socorro, devido à queixa de cefaleia de forte intensidade no dia. A cefaleia dele, ele refere que é uma cefaleia de forte intensidade, ele coloca 10 de 10, em hemicraniana direita, localizada mais em região frontal à direita, em facadas, levando à inquietação, sem fator de melhora, sem irradiação, ele nega fotofonofobia, sem náuseas, e associada a um lacrimejamento e hiperemia conjuntival do olho direito. Ele refere uma duração de 3 horas de dor e sem melhora analgesia comum. Ele já refere que teve um episódio semelhante há 1 mês atrás. Nega febre, nega outros déficits. No momento, ele mantém uma hiperemia e lacrimejamento do olho direito, mas com melhora também do pico da dor. Então, ele não está com aquela dor que ele referiu que ele sentiu antes. Do exame físico de admissão, a pressão dele estava 14 por 8, ele não tinha alterações no exame físico geral, mas no exame físico neurológico ele tinha uma hiperemia de conjuntiva, lacrimejamento em olho direito e uma hiperestesia em V1 à direita. Fora isso, sem déficits outros focais, sem força motora grau 5 e sem outras alterações. O caso clínico 3. O caso clínico 3 é uma paciente jovem, sexo feminino, de 22 anos, também natural para de São Paulo, estudante solteira. Ela nega comorbidades, previamente rígida, sem vícios, sem alergia e sem uso de medicações. Nega também antecedentes familiares. Ela também é uma paciente que vem no pronto-socorro por meios próprios devido a uma queixa também de uma cefaleia de forte intensidade na data da admissão. Ela refere a cefaleia 10 em 10, hemicraniana à direita, de característica pulsátil, sendo obrigada a interromper as atividades que ela estava fazendo, sem irradiação da dor. Ela refere foto e fonofobia e associada a náuseas. E refere que tomou dipirona, mas sem pouca melhora da dor. Ela refere que ela tem esse tipo de cefaleia pelo menos uma vez ao mês, há 5 anos já que ela tem essa dor, só que de menor intensidade. Ela nega febre, nega outros déficits também. Exame físico da admissão, ela estava com uma pressão de 12 por 8, sem alterações no exame físico geral e também sem alterações no exame físico neurológico. Não tinha déficits, não tinha nenhuma outra alteração. Então, ficamos aqui com esses 3 casos, né? Para pensar, são 3 casos que aparecem bastante assim, no nosso pronto-socorro, 3 casos de cefaleia. E eu coloquei aqui só para a gente ter em mente sempre esse mnemônico do SNOOP 10, e vamos sinalizar o sinal de alarme para cefaleia secundária.
Então, é importante a gente sempre pensar, né, todas essas características para a gente poder fazer uma triagem mais adequada. E isso o Dr. Cássio vai poder falar também com mais detalhes na aula dele. Resumindo, então, esses 3 casos clínicos, né, e levando em consideração os sinais de alarme, analisei aqui, então, no primeiro caso, paciente sexo feminino, ela tem mais idade dos 67 anos e o quadro de uma cefaleia súbita. No caso 2, paciente masculino, 63 anos, ele tem uma cefaleia associada a lacrimejamento, epidemia conjuntival no olho direito e uma hiperestesia em V1. E no caso 3, uma paciente jovem de 22 anos, também com uma cefaleia de forte intensidade, só que ela não demonstrou na história nenhum sinal de alerta. Dando continuidade, então, a gente tem as nossas hipóteses diagnósticas. No caso 1, a gente poderia suspeitar de uma HSA. No caso 2, ficaria com uma cefaleia em salvas ou uma artrite temporal. E o caso 3, a hipótese diagnóstica seria uma crise de enxaqueca. No caso 3, a conduta foi a realização de analgesia com cetoprofeno, dipirona e dexametasona e ondansetron, então sintomáticos. A paciente refere melhora completa dos sintomas e teve alta com sintomáticos e orientações gerais. Para segmento com neurologista também havia UBS. Para ela, então, a hipótese diagnóstica mais adequada ficou com uma enxaqueca mesmo. No caso 2, que é o paciente homem de 63 anos e teve essa dor forte, de intensidade, em facadas, associadas à epidemia conjuntival e hiperestesia de V1, a conduta foi realizar uma tomo de crânio com anjo-TC também, e exames laboratoriais, e prescrever uma analgesia simples com dipirona e orientar, se nova crise, realizar o teste terapêutico com A2, pensando na hipótese de cefaleia em saltos. De laboratório, ele tinha exames laboratoriais normais, tanto PCR e VHS também normais. A tomografia de crânio e a angiotomou também sem alterações. O paciente ele teve, durante o processo de investigação, uma crise de cefaleia e foi instituída a terapia com oxigênio 10 a 12 litros por minuto por 20 minutos. E ele apresentou melhora do 4. Então, ele teve alta com indicação do verapamil e seguimento no ambulatório de cefaleias nossas. Para ele, ficou uma hipótese diagnóstica, então, mais adequada de cefaleia em salvos. No primeiro caso, que é a senhora mais de idade, 67 anos, hipertensa não controlada, que teve a cefaleia súbita de forte intensidade, associada a 2 episódios de vômito e queda do estado geral, a conduta foi realizar uma tomo de crânio, exames laboratoriais, realizar analgesia, monitorização, controle da PA e vigilância neurológica. Aí, na tomo de crânio dela, veio esse sangramento, né? A gente consegue ver uma hemorragia subaracnoide. Paciente em leito de emergência, foi prescrito nipride para controle pressórico, nimodipino. Ela acabou evoluindo com rebaixamento de nível de consciência, tendo que ser submetida à intubação orotraqueal. E foi repetido uma tomo de crânio para ela após a intubação, e a gente viu que teve uma piora do sangramento, com inundação dos ventrículos e uma hidrocefalia aguda também. Ela foi abordada pela neurocirurgia, que colocou uma derivação, encaminhada para a UTI, e infelizmente ela não teve um desfecho bom, né? Acabou evoluindo. E para ela, então, a hipótese diagnóstica foi o HSA. Então, foram esses 3 casinhos que vieram no nosso pronto-socorro e que sempre se repetem, né? Então, por hora, é isso, dos casos clínicos. Agradecer a Anne aí pela brilhante apresentação dos casos. Eu vou prosseguir com a apresentação. Todo mundo consegue visualizar os slides? Sim, Cassio, perfeitamente. Então tá, partindo dos objetivos, então, esse tema é um tema muito importante, porque cefaleia é uma queixa muito frequente no pronto-socorro.
é a quarta queixa frequente no mundo todo, então cerca de 5 a 10% dos pacientes referem a essa queixa, e a gente precisa ficar atento a possíveis diagnósticos que a gente chama como malignos ou patológicos. Aqui a gente tem um estudo que é um estudo um pouco antigo, mas que exemplifica isso. É claro que a maior parte das cefaleias do pronto-socorro são cefaleias de etiologia benigna. Entretanto, nesse estudo aqui, cerca de 2% dos casos tiveram um diagnóstico de causas malignas, né? Seja acidente cerebrovascular, sangramento, infecção do sistema nervoso central, ou outras patologias aí subjacentes. Nesse contexto aqui, a gente entende, né, duas etiologias principais. Ou a dor de cabeça é uma cefaleia primária, e nesse contexto ela não tem uma etiologia demonstrável, né, por exames clínicos, por exames radiológicos ou laboratoriais, ela em si é o problema, ou ela tem uma etiologia secundária, quando a gente tem, né, uma cefaleia provocada por uma patologia subjacente que pode ser potencialmente grave. Então, nesse contexto aqui de 2%, a gente tem, né, 1 a cada 50 pacientes com esse diagnóstico potencialmente grave, referindo cefaleia no pronto-socorro. Tem estudos que até mostram isso um pouco mais alto, cerca de 4 a 5%. Então, a gente tem aí 1 a cada 25 a 50 casos com red flags, com bandeirinhas, que a gente precisa ficar atento para poder fazer esse diagnóstico dessas causas patológicas com doenças subjacentes graves. Tá? Na cefaleia, a gente sempre tem, né, o passo a passo, assim, 90% é a semiologia da dor de cabeça. Se a gente segue, né, a correta avaliação da história, né, o início, a instalação, se foi agudo, subagudo ou crônico, a localização, qualidade, descrição da dor, intensidade, frequência, duração, fatores de exacerbação ou precipitantes, fatores de melhora, sintomas associados e possíveis alterações no exame físico, a gente vai ter, né, um diagnóstico clínico bem feito. 95% do diagnóstico da cefaleia está na historinha e no exame físico. Tá? Então, os sinais de alarme, como a Annelise já mostrou, né, a gente tem sinais sistêmicos, né, o SNOOP, ela mostrou o SNOOP 10, aí tem várias variações do SNOOP, né? O SNOOP simples, o SNOOP 4 e o SNOOP 10. Mas para fins práticos, o SNOOP a gente tem o S systemic, né? O paciente com sinais sistêmicos como toxemia, rigidez de nuca, rasgo cutâneo, né? Portadores de neoplasia ou HIV, usuários de imunossupressores, os pacientes com déficit neurológico focal, papiledema, convulsão, os pacientes acima dos 50 anos, os pacientes que são mais idosos. Esse daqui, né, o O, chamando a atenção que é um fator de risco, né, um fator de risco importante para diagnóstico de cefaleia secundária. E quanto maior a idade, pior é a possibilidade, maior é a possibilidade do paciente ter uma cefaleia secundária. De forma que, acima dos 75 anos, esse diagnóstico chega a 11%, 10% a 15% dos casos com cefaleia no pronto-socorro. A qualidade do início da dor de cabeça, se ela é de início súbito ou a primeira cefaleia. Para fins práticos, esse início súbito, a gente vai considerar uma cefaleia que chega no padrão máximo, na intensidade máxima, em até 5 minutos, e a primeira cefaleia a gente reconhece como uma cefaleia de padrão novo, que se iniciou nos últimos 6 meses. O P de padrão, então a gente tem a mudança de padrão da dor de cabeça prévia, uma dor de cabeça com caráter progressivo, com piora progressiva, uma cefaleia refratária, e os outros P's, né, precipitada por valsalva ou postural, o próprio papiledema que já está descrito acima, cefaleia na gestação, né, que é o P de pregnancy, e o tipo da dor de cabeça, que é o fenotype. Os subtipos raros, a gente precisaria também fazer uma investigação etiológica para causas secundárias. Tá? Com relação às recomendações para neuroimagem, às vezes a gente costuma adotar, né, algumas particularidades no pronto-socorro da Santa Casa, mas de uma maneira geral, se o paciente tem, né, uma dor de cabeça e ele é imunocomprometido, né, geralmente a gente tem, né, pelo menos que realizar um exame de imagem com contraste nesses pacientes. Se for um paciente idoso, acima de 60 anos, acima de 50 a 60 anos, a gente precisaria também fazer um exame contrastado.
E assim segue. Na causa que a gente tem, né, como possível hemorragia, a gente não precisaria fazer tomografia com contraste. Geralmente a gente faz tomografia sem contraste e o sangue aparece normalmente no exame. Nos pacientes que têm indicação de coletar líquor, geralmente a suspeita de infecção, a suspeita de malignidade, ou ainda em pacientes com suspeita de HSA, né, onde o líquor apareceria com sangue ou xantocrômico, a gente geralmente faz uma tomo de crânio sem contraste antes, para descartar lesões com efeito de massa que contraindiquem potencialmente a punção lombar. Tá? Então, em relação aos cenários, a gente vai descrever 4 cenários principais. O cenário 1 de pior cefaleia, né? A Anne exemplificou o caso da paciente do sexo feminino, de 67 anos, que chegou ao pronto-socorro por meios próprios devido a uma queixa de cefaleia iniciada 2 horas antes da entrada. Essa paciente teve uma cefaleia súbita, esse é um dado importante da história dela, e teve náusea, vômitos, teve sintomas, né, que se agravaram no decorrer do início da dor de cabeça. E tinha uma PA, né, alta, uma PA elevada no início da avaliação. Então, essa paciente teve o diagnóstico de uma HSA cisternal, e posteriormente evoluiu com uma hidrocefalia aguda. Tá? A hemorragia subaracnoide, né, em cada 100 pacientes com cefaleia na emergência, a mortalidade no primeiro dia dos sintomas é uma mortalidade de até 12%, no primeiro mês chegando a 40%. A tomografia de crânio sem contraste nas primeiras 24 horas tem uma sensibilidade elevada e ela vai decaindo, né, de forma que a partir do 7º dia essa sensibilidade é até 50%. Tá? E a punção lombar é útil, né, nos casos em que a gente tem dúvida diagnóstica, então um HSA Fischer 1, por exemplo, onde a hemorragia não é tão aparente assim na tomografia, a gente consegue fazer esse diagnóstico através da punção lombar. Lembrando que ela pode levar aí 2 a 8 horas para ficar positiva, né, adquirir esse aspecto hemorrágico ou xantocrômico. HSA espontânea, né, então, ocorre até 1% das cefaleias na emergência, 90% das HSAs aneurismáticas, elas não vão ter sinais focais ao exame neurológico, e metade não causa alteração do nível de consciência nas primeiras horas. O início súbito, né, aquele início em trovoada, início que vai de 0 a 10 em até 5 minutos, ou a intensidade máxima, né, tem uma sensibilidade elevada, de até 97%, principalmente para HSA aneurismática. Então, esse é um dado importante da história clínica. A pior dor de cabeça da vida não costuma ser um fator preditivo significativo aí para HSA, e a história familiar também é importante. Os pacientes com história familiar de hemorragia subaracnoide têm um risco mais elevado em relação aos controles para esse diagnóstico de HSA. E ainda nesse cenário 1, a gente tem outros casos aqui, exemplificando. Nesse contexto aqui, a gente tem uma paciente do sexo feminino de 33 anos, com a história de enxaqueca, que chegou ao PS com uma cefaleia súbita mais forte que as cefaleias prévias, sem história digna de nota significativa, afebril, com o exame neurológico normal, a TC de crânio inicial, né, foi normal, e a paciente teve alta com esse diagnóstico de enxaqueca, mas retornou 2 dias após com piora da cefaleia e letargia. Nesse contexto aí de cefaleia súbita, apesar de ela ter história de enxaqueca, né, é um dado de alarme que deveria ter sido investigado. Então, nesse contexto aqui, a paciente tinha uma hiperatenuação espontânea nas tomografias que foram feitas a seguir, em topografia de seio transverso, com o diagnóstico de trombose venosa cerebral. Então, a trombose venosa cerebral é uma cefaleia que pode ter um início mais agudo, subagudo ou crônico, e a cefaleia, em até 1/4 dos casos, pode ser o único sintoma, pode ocorrer sem nenhum sintoma de hipertensão intracraniana, hemorragia ou qualquer outra lesão intracraniana. A tomo de crânio é normal em até 40% dos casos, e a gente consideraria o padrão ouro, que é a angiografia, só que a angiotomografia venosa possui uma sensibilidade muito boa, que é o que geralmente a gente usa na prática clínica.
O dedímero ele não é muito útil, principalmente naqueles pacientes que têm uma cefaleia com duração mais prolongada. Então, geralmente, ele perde essa sensibilidade. No cenário 2, a gente tem o cenário do paciente com febre, tá? E aí, né, a gente tem os pacientes com meningite, né, onde geralmente a gente tem uma síndrome infecciosa associada a uma síndrome de hipertensão intracraniana. A cefaleia costuma ser holocraniana, refratário ou não. O paciente pode referir, né, pode acontecer de o paciente ter vômitos em jato ou não precedidos por náusea, com alteração de nível de consciência, papiledema e sinais focais. Como síndrome infecciosa, né, a gente vai ter febre, anorexia, prostração, mialgia, toxemia e os sinais meningos. Então, a gente tem essa tríade. Tá? Nesse contexto, né, o paciente imunossuprimido, o paciente com HIV, né, a gente pode ter, né, aqui na imagem, na primeira imagem, o paciente com lesões focais, né, que são essas lesões aí que sugerem neurotoxoplasmose, lesões com um efeito de massa importante e com um realce anelar pelo meio de contraste. Tá? Também pode ter síndrome meninge associada, no caso da neurocriptococose, onde o paciente, né, aqui a gente tem uma tinta da China positiva. O cenário de cefaleia de início recente. A gente tem uma dor de cabeça progressiva, refratária, geralmente uma cefaleia no paciente idoso. Tá? Nesse contexto, né, a gente lembrar da arterite temporal ou arterite de células gigantes. Virtualmente, a arterite temporal, ela inexiste no paciente com idade abaixo de 50 anos, tá? A não ser que seja associado a polimialgia reumática, algum outro diagnóstico reumatológico. Geralmente, uma cefaleia nova, de padrão novo, pode estar associado ou não a distúrbios, alterações visuais, o paciente pode ter perda visual, geralmente monocular, pode estar associado à claudicação de mandíbula, pode ter sintomas sistêmicos, com febre, anemia, né, outros sintomas constitucionais, e o VHS elevado. Tá? O VHS geralmente é acima de 50, mais frequentemente a gente acima de 100, aumenta a sensibilidade do diagnóstico. Em algumas situações que a gente fica em dúvida, né, na figurinha que a gente tem, né, a artéria temporal elevada, né, quando palpa tem a tumefação da artéria temporal, mas a gente pode lançar a mão de ultrassom da artéria temporal para poder, né, visualizar isso melhor, sendo que o diagnóstico padrão ouro, que a gente não costuma fazer na prática clínica, é fazer biópsia. Tá? Em relação às cefaleias crônicas progressivas do cenário 3, a gente pode ter distúrbio intracraniano não vascular, alguma condição inflamatória, hipertensão helicórica ou tumor, né? Geralmente o contexto é uma dor diária, de intensidade crescente, holocraniana, que é pior pela manhã e durante esforço físico, ou a manobra de Valsalva. A gente pode ter outros diagnósticos nesse contexto, por exemplo, o paciente idoso que teve uma queda, faz um hematoma subdural crônico, paciente com história de abordagem dentária, algum procedimento dentário com abscesso cerebral ou otite, né, que pode por contiguidade causar também, uma cefaleia pós-traumática, hipertensão intracraniana idiopática, meningites crônicas, que nesse contexto a gente investigaria HIV. Então, né, aqui fica bem exemplificado, né, o hematoma subdural crônico, essas lesões aqui que provavelmente, né, tem etiologia neoplásica e abscesso. Esse é um dado importante. O paciente que é feita a analgesia, atendido no pronto-socorro e responde à analgesia, isso não é um indicador da etiologia da dor de cabeça. Tá? A cefaleia primária ela pode ser refratária e a cefaleia secundária ela pode remitir com analgesia simples. Esse dado de etiologia está no contexto da historinha mesmo da dor de cabeça. Se a gente tiver os sinais de alarme, né, presentes aí no SNP-10, no mnemônico, a gente vai ter que investigar a dor de cabeça independente da melhora da dor de cabeça. O cenário de cefaleia recorrente geralmente representa, né, as cefaleias benignas nesse contexto. Tá? Então, aqui foi um caso que a Anne apresentou, uma paciente do sexo feminino, de 22 anos, sem comorbidades, que deu entrada pelo pronto-socorro com uma cefaleia que existia, né, há pelo menos 5 anos naquele mesmo padrão. É uma cefaleia que preenchia, né, critérios, né, tinha características enxaquecosas, e
né, diante do tratamento, ela foi liberada posteriormente. Lembrando dos critérios para fazer o diagnóstico de enxaqueca, geralmente as crises duram de 4 a 72 horas. A dor de cabeça tem no mínimo duas das seguintes características, né? Localização unilateral, qualidade pulsátil, intensidade moderada ou forte, com limitação das atividades diárias e agravamento ao fazer esforço físico. E durante a dor de cabeça, no mínimo um dos seguintes sintomas, ou náusea e ou vômitos, ou fotofobia e fonofobia, tá? A gente tem, né, o paciente às vezes pode se perguntar, por que mesmo assim, né, o diagnóstico é enxaqueca, mas minha dor de cabeça não passa e tal. Então, a gente tem vários fatores. Hoje em dia, a gente reconhece que talvez a etiologia da enxaqueca, né, seja mais possivelmente genética, tá? Tem a ativação hipotalâmica, alteração nos circuitos tálamo-corticais, a conectividade cerebral alterada, e a gente tem, né, uma ativação lá no tronco com uma despolarização alastrante cortical, geralmente associada à liberação de CGRP. Tá? A dor de cabeça, que né, preenche critérios para enxaqueca, isso aí são dicas também que a gente pode utilizar. Geralmente ela tem uma fase prodrômica, que pode acontecer horas a dias antes de começar o ataque de dor de cabeça. O paciente pode ter, né, uma irritabilidade, às vezes ele tem alteração de humor, pode ter bocejos, pode ter alteração, né, do apetite, né, ter alguma vontade de comer algum alimento diferente. E tem uma fase, que é a fase de aura, que acontece no caso da enxaqueca clássica, tá? Em que o paciente, 5 a 60 minutos antes da crise de dor, ele pode ter alteração visual, pode ter alteração de campo, principalmente, e ou alterações de sensibilidade, parestesia unilateral, ou ainda alteração de fala. Tá? O ataque propriamente, ele é o que mais incapacita o paciente. Tá? E ainda tem a fase pós-drômica, né, que o paciente geralmente tem uma fadiga, tem alguma alteração de humor. Geralmente a gente indica que o paciente mantenha, né, anti-inflamatório por pelo menos 24 a 48 horas devido a essa fase pós-drômica ou pela recorrência do ataque de enxaqueca. Então, no tratamento agudo da enxaqueca, geralmente a gente, né, faz hidratação se não houver nenhuma contraindicação clínica. As medicações que seriam úteis, né, a gente faz dipirona, cetoprofeno, dexametasona. Lembrar dessa opção, que é a sumatriptana subcutânea, que a gente, apesar de não ter no pronto-socorro da Santa Casa, a gente tem, né, ela disponível em vários outros serviços. Os antagonistas dopaminérgicos, né, o Plasil, a prometazina, e em caso de refratariedade, né, Aldol, clorpromazina podem ser úteis. Os pacientes que apresentam muita náusea, se a gente tratar isso de maneira associada, a gente pode facilitar a remissão, né, da dor de cabeça, e lembrar que os opioides não estão indicados, tá? Isso aumenta, né, o risco de abuso, o risco de dependência, e a gente tem, né, poucos receptores opioides nas meninges, tá? Um pouquinho difícil, às vezes, a gente conseguir fazer o Aldol e a clorpromazina intravenosa. Geralmente, os farmacêuticos queixam-se que essa não é uma indicação que existe na bula, né? Obviamente, é muito mais seguro fazer intramuscular, só que o tratamento descrito, geralmente, na literatura, é que isso seja feito intravenoso. E aí, o risco de hipotensão é muito grande, e a gente geralmente administra fluidos intravenosos no pré-tratamento. Tem uma outra opção também que pode ser realizada, que a gente raramente faz no pronto-socorro, mas é o bloqueio occipital, também seria útil no paciente com uma enxaqueca refratária. Lembrando das complicações da enxaqueca, o paciente que passa de 72 horas sem remitir a dor, né, ele pode estar num status enxaquecoso. Isso pode ter uma consequência funcional importante, às vezes com necessidade de internação. Pode acontecer do paciente ter infarto enxaquecoso, principalmente naqueles pacientes com aura, tá? E aí o paciente às vezes, né, tem um déficit focal, precisa fazer exame de imagem. E a enxaqueca crônica, que aí é mais tratada ambulatorialmente quando o paciente tem mais de 15 dias por mês com dor por mais de 3 meses. No cenário 4, que foi um dos casos que a Anne apresentou, a gente tem um paciente do sexo masculino de 63 anos,
com uma cefaleia, né, de padrão novo, começou nos últimos 6 meses, e com sintomas autonômicos associados ipsilateralmente à dor. Então, ele tinha lacrimejamento, hiperemia conjuntival, e é uma dor de curta duração nesse contexto aqui, duração de 3 horas. Uma cefaleia com essas características a gente chama de cefaleia trigêmina autonômica. Esse tipo de dor de cabeça, que são dores mais raras, né, a gente não vê com frequência, precisam ser investigados, né, quanto a causas, né, etiologias secundárias, principalmente por conta desse item aqui da classificação da cefaleia, que não tem outra explicação para outro diagnóstico na classificação. Geralmente a salva, né, a cefaleia em salva, são crises intensas de dor unilateral, orbitária, supraorbitária ou temporal, que duram de 15 a 180 minutos se não tratada, e a dor de cabeça tem pelo menos um dos seguintes sintomas no lado da dor. O paciente pode ter lacrimejamento, hiperemia ocular, congestão nasal, rinorreia, edema palpebral ipsilateral, sudorese da fonte e da face ipsilateralmente, miose, pitose ipsilateral, sentimento de inquietude, agitação. Geralmente, o paciente fica como se tivesse uma caquesia, diferente da enxaqueca, onde ele quer ficar quietinho, sem luz, sem barulho. Esse é um paciente que, se você perguntar para ele, a vontade é bater a cabeça na parede de tão intensa que é a dor. Tá? E a cefaleia tensional, raramente essa cefaleia é vista no pronto-socorro, porque o paciente tem uma intensidade mais leve da dor, mas são crises de dor que duram de 30 minutos a 7 dias, a qualidade da dor é geralmente não pulsátil, tá? Intensidade leve, a localização bilateral, não é agravada por subir degraus na atividade física rotineira, tem que ter pelo menos 2 dessas características, e ambos os critérios seguintes, né, estão presentes, a ausência de náusea ou vômito. Às vezes o paciente não consegue se alimentar, mas isso não é tido como um fator para o diagnóstico, e fotofobia e fonofobia ausentes, mas apenas um deles pode estar presente quando, no caso, não preencheria o critério totalmente para enxaqueca. Tratamento agudo da cefaleia tensional, né, a gente pode seguir o mesmo tratamento da enxaqueca inicial, sendo que se ele não melhora com medicação mais simples, dipirona ou cetoprofeno, a gente suspeita que o paciente não tem uma cefaleia tensional. A gente geralmente segue os passos para enxaqueca após a não melhora com o tratamento inicial. Na cefaleia em salvas, o tratamento consiste ou sumax subcutâneo, que a gente não tem no serviço, né, da Santa Casa, mas tem o oxigênio. O oxigênio geralmente é administrado por máscara não reinalante a 100%, com um fluxo, né, de 12 a 15 litros por minuto. Durante 20 minutos, o paciente fica em posição sentada, com o polo cefálico semifletido. Tá? Se ele não melhora em 30 minutos, provavelmente o diagnóstico também não está correto. Aí a gente segue os passos para enxaqueca. O oxigênio, a gente não sabe bem como ele funciona no contexto da cefaleia em salvas para melhorar a dor, isso ainda é desconhecido, mas desde a década de 50 se usa, e geralmente a gente tem uma redução da vasodilatação e uma melhora da inflamação através talvez mediada aí pelo gânglio esfenopalatino. Então, o fluxo de atendimento, né, a cefaleia primária, preenchendo critérios sem sinais de alarme, a gente realiza, né, o tratamento preconizado. Geralmente, nesse item aqui, a clínica médica não necessitaria chamar a neurologia, exceto em casos em que o tratamento inicial fosse refratário. Sempre a gente precisa avaliar se há sinais de alarme. Esses sinais de alarme podem indicar potencialmente uma cefaleia secundária, e a gente precisaria executar a correta investigação. Os casos que seriam, né, encaminhados para o ambulatório, isso aí a partir da porta mesmo do pronto-socorro em muitas situações, são aqueles pacientes com cefaleia crônica diária, para fins práticos, geralmente mais que 6 meses, 4 a 6 meses, pacientes usando excessivamente analgésicos, as cefaleias que tendem a ser refratárias no final do atendimento. Esse é um tipo de dor de cabeça que a gente considera que o neurologista acompanha ambulatorialmente, tá? E sempre lembrando que as cefaleias trigêmina autonômicas, que são um pouco mais raras, também precisaria de acompanhamento. Enxaqueca,
episódica, infrequente ou cefaleia tensional, geralmente não precisaria encaminhar para o neurologista do AME. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa que ficou não entendida? Maravilha, Cássio. Vamos abrir aí para perguntas. Acho que uma excelente revisão. Às vezes a gente fica muito na expectativa de trazer coisas muito raras e casos clínicos muito peculiares, né? Mas na prática clínica, o bom médico é aquele que sabe fazer direitinho, né? O arroz e o feijão bem temperadinho. E cefaleia é uma queixa clínica muito comum, né? E que o clínico tem que saber, principalmente, né, elencar esses sinais de alarmes aí e ver se é algo mais simples que ele pode manejar ou se ele pode, né, trazer aí ou ele vai precisar trazer a expertise do colega neurologista, né? Enquanto o pessoal vai pensando aí se tem alguma pergunta, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, a Anne mostrou lá na cefaleia em salvas que você pode ter uma hiperestesia em V1, né? Como tem muito cardiologista assistindo isso aí, eles podem achar que V1 é o eletrodo do eletrocardiograma. Então, queria que vocês explicassem um pouquinho melhor aí o que é esse V1 aí, né? Que é um dos ramos do trigêmeo aí para os menos avisados. E a outra coisa que eu queria perguntar para vocês eu tenho conversado com alguns neurologistas dizendo que, a depender do serviço, eles têm feito alguns tipos de protocolo de investigação de cefaleia pós-vacinal, principalmente com vacina da AstraZeneca. Se vocês têm visto coisas nesse sentido, têm orientado algum protocolo diferenciado para esses pacientes que evoluem com quadro de cefaleia pós-vacinal e que não tenha uma cefaleia com características, obviamente, diferentes, né, do que, às vezes, quadros anteriores que aquele paciente já poderia vir a apresentar há muitos anos, né? Então, doutor Pedro, em relação à primeira pergunta, essa é uma questão bem interessante. Tanto o paciente com enxaqueca quanto cefaleia em salvas, que são cefaleias que são mediadas pelo trigêmeo, a gente pode ter, né, uma alteração da sensibilidade nos territórios do trigêmeo. A gente vê isso muito frequentemente na enxaqueca, né, que é a alodínia. Então, às vezes, na cefaleia em salvas, por ser mais localizada, né, unilateral, a gente pode ter isso bem mais evidente. Isso é explicado porque né, pela própria etiologia e a fisiopatologia, né, da doença. Às vezes a gente tem também uma dor cervical associada, né, tem essas conexões aí do trigêmeo, né, com os nervos cervicais, então isso é muito frequente. Em relação à cefaleia pós-vacinal, a gente diagnostica, investiga como uma cefaleia de padrão novo, né? Então isso depende, às vezes, das características da dor. Isso não é matemático na maioria dos casos, né? Existem até os protocolos, a tentativa de fazer os protocolos, mas toda cefaleia refratária, toda cefaleia que tem algumas características semiológicas peculiares, né, a gente deve fazer a investigação pertinente. De forma que, se for uma paciente jovem, por exemplo, com uso anticoncepcional, às vezes tabagista, que tem fatores de risco para trombose, a gente costuma solicitar, né, estudo de vaso, geralmente angiotomografia venosa, em alguns serviços, né, pela questão aí da radiação, angiorressonância venosa. Quando tem, né, outras características, cefaleia entrovoada, algumas coisas assim, a gente costuma pedir angiorressonância arterial, mas isso depende muito da característica da dor de cabeça, né? Acho que talvez uma ressonância com contraste consiga abarcar a maioria dos casos aí. A cefaleia, a tomografia de crânio sem contraste, assim, a gente tem as indicações para ela apenas para punção e para diagnosticar sangramento. Então, se a gente pensar em outras etiologias, a
gente geralmente não vai usar a tomografia de crânio sem contraste, tá? A não ser que seja uma lesão muito grosseira, né? No contexto da cefaleia, geralmente a gente costuma usar exames contrastados para fazer esse diagnóstico se a gente não pensar em HSA, né, ou estiver pensando em puncionar o paciente. Maravilha. Pessoal, aberto aí para perguntas, comentários, dúvidas. O Igor se pronunciou aqui no chat, mas a questão dele foi semelhante a mim, então já está respondido. Alguém mais, pessoal, tem alguma pergunta? Alguma questão, comentários? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu queria agradecer imensamente pelo tempo disponibilizado aí pelos colegas em preparar essa revisão para a gente. Eu acho que é um tema muito importante para a gente não comer bola, né, no pronto-socorro. Acho que tem uma revisão, inclusive, aí de tratamento bem interessante. Lembrar que essa aula vai ficar na íntegra à disposição de todos para consultas futuras lá no nosso canal de emergência no YouTube. Lembrar que eu estou enviando aí um certificado da participação tanto para o Dr. Cássio como para a doutora Annelise. Depois, Anne, cobre aí do seu tutor aí, que eu já mandei o seu certificado para ele, que ele pediu para ele te encaminhar. Já encaminhei. E é isso aí, queria desejar boa noite a todos e uma excelente semana aí para todo mundo. Grande abraço aí, pessoal. Boa noite, pessoal.